Muitos desses school shooters e pessoas que até iam atirar contra mesquitas muçulmanas acreditavam na teoria da conspiração do Great Replacement. E, portanto, ela tem impactos materiais. Chegados a esta fase da live, e já que está aqui bastante gente, estão 43 pessoas a ver, vamos falar um bocadinho da teoria da conspiração do Great Replacement. A teoria da grande substituição. Portanto, a ideia de que a população nativa dos países está a ser substituída cultural e etnicamente através de fenómenos de imigração em massa. Isso é a teoria da conspiração da grande substituição ou do Great Replacement. Já foi articulada por figuras como o Donald Trump, como o Viktor Orban, como a Marine Le Pen, agora pelo Chega e também por grupúsculos de extrema-direita que têm vindo a ganhar muita relevância na nossa internet. E vocês sabem muito bem de quem é que eu estou a falar. Há um youtuber que está a fazer uma série documental sobre isso. Eu não vou dizer o nome dele porque ele é mais pequeno do que eu aqui no YouTube em termos de subscritores, e eu não lhe quero dar palco, mas vocês sabem de quem é que eu estou a falar, e o meu objetivo é combater as ideias, não é combater a pessoa. Porque combater a pessoa, honestamente, não dá em nada, porque é tipo uma hidra, cortas a cabeça, aparece outra. O que importa é mesmo debater esta estrutura. E vamos ler aqui um artigo da Visão sobre a grande substituição, sobre a teoria da conspiração do Great Replacement. E o artigo é: o que é a teoria da grande substituição e como tem alimentado os discursos anti-imigração da extrema-direita. Mas antes de continuarmos a ler o artigo, eu vou-vos traduzir aqui uma coisa que está num dos artigos académicos que eu vos apresentei há bocado. É importante nós percebermos que estas teorias da grande substituição acabam por ter um impacto na violência extremista, na violência praticada por grupos extremistas e não só. Sabem aquele fenómeno dos school shooters nos Estados Unidos? Muitos desses school shooters e pessoas que até iam atirar contra mesquitas muçulmanas acreditavam na teoria da conspiração do Great Replacement. E, portanto, ela tem impactos materiais. Ela já matou pessoas e é baseada em teorias da conspiração neonazista. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou ler apenas o primeiro parágrafo de um artigo aqui, que é o The Great Replacement Conspiracy. How the perceived ousting of whites can evoke violent extremism and Islamophobia. A grande substituição, ou a teoria da conspiração da grande substituição. Como é que a percebida exclusão dos brancos pode evocar violência extremista e islamofobia. On Friday, March 15, 2019, Brenton Harrison Tarrant entered two mosques in Christchurch, New Zealand. Na sexta-feira, 15 de março de 2019, Brenton Harrison Tarrant entrou em duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia. There, he gunned down over 50 Muslim worshippers. Lá, ele atirou contra 50 muçulmanos. The morning before the massacre, Tarrant released a manifesto entitled The Great Replacement. Na manhã antes do massacre, Tarrant lançou um manifesto intitulado A Grande Substituição, fazendo referência à teoria da conspiração da Grande Substituição. In it, he accused liberal politicians of deliberately engineering the extinction or replacement of white Westerners through mass immigration of non-whites. Nesse manifesto, ele acusou políticos liberais de deliberadamente excluírem ou promoverem a extinção ou substituição de ocidentais brancos através de fenómenos de imigração em massa de pessoas não brancas. Rooted in Nazi-era writings, this conspiracy, which also argues that a race war is inevitable, has recently been repurposed by the far right. Baseada em textos nazi, esta conspiração, que também argumenta que uma guerra racial é inevitável, foi relançada pela extrema-direita odierna. Indeed, it gained prominence in 2011 with the publication of Le Grand Replacement, eu não sei falar francês, by Renaud Camus. Um senhor chamado Renaud Camus
publicou em 2011 um livro chamado A Grande Substituição, The Great Replacement. Nesse livro ele defende que nós, ocidentais, estamos a ser substituídos através de fenómenos de imigração em massa. No livro ele falava especificamente do caso da França e argumentava que por causa da imigração e da baixa natalidade nós estávamos a ser substituídos étnica e culturalmente. Esta teoria da conspiração vai beber de teorias da conspiração como a teoria da Eurábia, ou seja, a ideia de que a Europa, com a ajuda de políticos de esquerda e liberais, se está a tornar uma espécie de Sharia, estão a perceber? E a teoria do genocídio branco. A teoria do genocídio branco, que é similar ao Great Replacement, foi espalhada a partir da década de 80 por neonazis. Portanto, o Great Replacement, a grande substituição, tem base neonazi e, antes disso, nazi. Não podemos falar de Great Replacement sem falar de genocídio branco. Não podemos falar dessas teorias da conspiração que estão a aparecer agora sem a sua relação com o passado. E, portanto, deliberadamente, figuras da extrema-direita e muitas vezes até da própria direita têm articulado uma teoria da conspiração que está intimamente ligada com nazis e neonazis. É preciso ter muita sobriedade ao discutir sobre isto. A book that has been argued to have played a vital role in Tarrant's radicalization. Um livro que provavelmente teve muito peso na radicalização de Tarrant, aquele que disparou contra a mesquita. Importantly, this conspiracy has had worldwide reach. For example, the 2019 Walmart El Paso shooter, who killed 20 people and wounded 26 others near the US-Mexican border, wrote in his manifesto that, in general, I support the Christchurch shooter and his manifesto. Esta conspiração teve muita relevância ao nível internacional. Por exemplo, o homem que entrou pelo Walmart em El Paso e matou 20 pessoas em 2019 e feriu outras 26, ali perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México, disse no seu manifesto que basicamente apoiava o manifesto do Tarrant. This attack is a response to the Hispanic invasion of Texas. Este ataque é uma resposta à invasão hispânica do Texas. Likewise, the recent shooters in the US, including Charleston, Pittsburgh and Poway, as well as in Munich, Germany, use similar language and justification. Similarmente, os mais recentes assassinos nos Estados Unidos, por exemplo em Charleston, Pittsburgh e Poway, como também em Munique, na Alemanha, usaram uma retórica similar, evocando aqui a teoria da conspiração da grande substituição. Portanto, deliberadamente, nós temos atualmente a extrema-direita europeia a evocar esta ideia da grande substituição. E pode comportar muitos riscos isto. Pode ser muito perigoso. Não me admirava nada que daqui a pouco tempo aparecesse um rapaz a disparar sobre uma mesquita em Lisboa. Sou muito sincero. Principalmente com aquele youtuber em específico a fazer o trabalho que está a fazer. Então é muito importante que nós falemos sobre isto. Tendo este enquadramento, vou apenas recordar-vos de uma coisa, não sei se vocês sabem disso, mas isto falou-se há algum tempo. As políticas de incentivo à natalidade na Hungria são justificadas pelo Viktor Orban, recorrendo precisamente à narrativa do The Great Replacement. Da mesma maneira, figuras como o Tucker Carlson e os republicanos, nos Estados Unidos, dizem que os democratas defendem o Great Replacement para conseguirem substituir a atual base eleitoral dos Estados Unidos e assim terem mais apoiantes, porque há esta ideia de que os imigrantes vão ser automaticamente mais favoráveis aos democratas. Feito este enquadramento, falado do livro do Renaud Camus, vamos ler então o artigo da Visão, está bem? Vamos lá. O que é a teoria da grande substituição e como tem alimentado os discursos anti-imigração da extrema-direita? Popularizada com o livro The Great Replacement, do escritor francês Renaud Camus, a teoria tem-se propagado entre os partidos da extrema-direita e incitado à violência contra imigrantes, um pouco por todo o mundo. Houve um indiano que foi assassinado em Portugal recentemente e, pelo que tudo indica, foi um crime de ódio racial. Nós não sabemos até que ponto a ideia do Great Replacement não pode ter estimulado isso. As origens remontam ao final do século XIX, mas foi com a publicação em 2010 do The Great Replacement, escrito por Renaud Camus, que ganhou ainda mais fulgor a teoria de que as políticas de imigração menos restritivas faziam parte de uma conspiração de elites para substituir o poder político
e a cultura da população branca nos países ocidentais por estrangeiros vindos de outros continentes. Há uma coisa que é muito importante. As teorias da conspiração têm aqui uma ressonância muito grande com o populismo de direita. Porquê? Porque da mesma maneira que o populismo de direita acredita nesta ideia de elites contra povo, as teorias da conspiração acreditam nesta ideia de conspiradores contra vítimas da conspiração. Então há aqui algumas similaridades quase que ideológicas entre o populismo de direita e as teorias da conspiração. E é por isso que, embora os populistas de direita não sejam necessariamente conspiracionistas, muitas vezes recorrem a teorias da conspiração. No caso de Donald Trump, tivemos esta formação da ideia do Estado profundo, o Deep State. O autor francês tinha-se concentrado na imigração das populações árabes, berberes, turcas e muçulmanas subsaarianas para a Europa, no seu desdém pelas tradições gaulesas e na ideia de que tinham uma taxa de natalidade muito mais elevada do que a dos brancos, ameaçando o seu modo de vida e instituições. As suas teorias rapidamente ganharam eco e serviram para atacar outras comunidades, como a judaica. Pois, porque relativamente à ideia do genocídio branco, a ideia dos neonazis na altura é de que isto estava a ser orquestrado por uma elite judaica. E The Great Replacement bebe precisamente desta ideia do genocídio branco, transformando-se Camus num ideólogo da extrema-direita e numa referência para o movimento supremacista branco, crente da destruição iminente da raça branca. À medida que no século XXI aumentavam os pedidos de asilo na Europa e nos Estados Unidos, a retórica da invasão que precisava de ser travada antes que conquistasse a civilização ocidental chegou aos canais mainstream e foi adotada por políticos como Marine Le Pen, líder da União Nacional, França, ou Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, ou comentadores como Tucker Carlson, como eu tinha dito, que depois de muitas polémicas foi despedido pela Fox News, que acusava o Partido Democrata de tentar substituir o eleitorado atual por eleitores do terceiro mundo. Eu não tinha lido este artigo ainda, ok? O que vos estava a dizer era baseado nos artigos académicos que li, mas fico contente que a visão diga exatamente o mesmo que eu disse há bocado. Dom da Paulo, meus caros. Graças a Donald Trump, que relutantemente condenou atos racistas, bastante relutantemente, a teoria da grande substituição tem alcançado uma grande aceitação entre os norte-americanos. Cerca de 65% dos seus apoiantes acreditam que é verdadeira. E quando eu estava a estudar o Chega, no âmbito da minha dissertação de mestrado, eu cheguei a dizer que o Chega ainda não tinha adotado muito esta retórica por uma simples razão. A imigração não era um tema muito saliente no seu discurso ainda. Mas eu previ que, eventualmente, adaptando-se àquela que era a retórica dos outros partidos de extrema-direita, eles iriam passar a falar da grande substituição. E, por exemplo, a deputada Rita Matias tem feito referência à grande substituição. Aliás, não admira que tenha servido de mote para ataques terroristas que ocorreram em diferentes pontos do planeta dos Estados Unidos, como o massacre de maio de 2022 em Buffalo, Nova York, que levou à morte de 10 pessoas, entre elas 8 negros. A habitualmente pacífica Nova Zelândia, em 2019, um supremacista branco matou 51 muçulmanos em duas mesquitas da cidade de Christchurch. Ambos os terroristas tinham assinado manifestos racistas e anti-imigração semelhantes ao de Camus. Já falámos disso no artigo académico que eu vos li, ou naquele parágrafo que eu vos li. Este aqui é Renaud Camus, o autor de The Great Replacement. Tem pinta de facho, não tem? Renaud Camus, o escritor, já tinha sido condenado em 2014 por incitamento ao ódio e à violência contra os muçulmanos, mas o ostracismo que tem sido votado pela inteligência francesa anda lado a lado com a divulgação internacional das suas ideias incendiárias. A ameaça portuguesa. Em Portugal, a teoria conspiracionista também tem vindo a deixar lastro. No Encontro da Família Política, Identidade e Democracia, que é um grupo parlamentar no Parlamento Europeu, grupo que junta partidos da direita radical e populista no Parlamento Europeu. Eu não gosto da expressão direita radical, depois explico-vos porquê. Organizado em Lisboa na semana passada, André Ventura defendeu uma refundação da União Europeia que dê mais poderes aos governos para controle de fronteiras de migrações. Ladeado por Marine Le Pen e Tino Schropala, presidente da AfD, Alternativa para a Alemanha, Alternative für Deutschland, o presidente do Chega afirmou: vão continuar a dizer que devíamos deixar entrar toda a gente, sem controlo e sem critérios, mesmo sabendo que levaria a prazo a uma substituição populacional que nunca podemos aceitar na Europa. Muitas vezes não se refere necessariamente à grande substituição, refere-se à substituição populacional. Por exemplo, Rita Matias fala mais até da substituição populacional do que propriamente da grande substituição. E muitas vezes, uma coisa que é utilizada para atacar o fenómeno da imigração é esta ideia de que a criminalidade aumentou. Se vocês forem ver o relatório de segurança interna, o último,
poderão ver que a criminalidade violenta entre 2019 e 2022 diminuiu. Não é apenas pelo facto da CMTV andar a noticiar 50 vezes o mesmo crime que a criminalidade aumentou. Só que há uma percepção de mais criminalidade muito estimulada por determinados meios de comunicação que têm adotado cada vez mais um estilo de tabloide. É o que Gianpietro Mazzoleni vai chamar de populismo mediático. Em fevereiro deste ano, em entrevista ao Polígrafo da SIC, Ventura tinha sido mais cauteloso na utilização da expressão. Há um risco na Europa de uma crescente. Não chamaria substituição. Substituição não é a melhor palavra. Eu acrescentaria que há um risco de uma crescente aglomeração, de uma certa adulteração cultural e civilizacional da Europa com os fluxos migratórios dos países islamizados ou islâmicos. No fundo, tudo isto é defender a teoria da Great Replacement. Mas pronto. E evitou o termo, explicou porque não gosta de usar coisas sem ter os dados completos. Ah, mas naquela conferência não te importavas. Naquela conferência não te importavas. Ali, sabendo do impacto que tens, não te importavas. Mas aqui, vamos ser ponderados. Meu caro, por amor de Deus. Tu és doutorado, ok? Mais rigor. Não sei se esse processo em termos de equilíbrio populacional, mesmo em países como a Alemanha, a França ou a Bélgica, já estão a um nível que se possa falar de substituição. Este gajo merecia uma chapada, meu. Atenção, eu não estou aqui a incentivar que batam no André Ventura, mas, metaforicamente falando, o André Ventura merecia uma chapada. Quando tiver os números, dilo-sei logo, imediatamente. No entanto, a teoria tem sido recorrentemente invocada pelo líder do Chega. A 14 de outubro de 2021, discursava na Assembleia da República. Podemos dar as voltas que quisermos. Há um problema estrutural, não só em Portugal como na União Europeia, que se chama substituição demográfica. Afinal, falaste ou não falaste? Afinal, chamas-lhe substituição ou não chamas, pá? Honestidade intelectual, meu caro. E não tente dizer-nos que estamos a ser racistas ou xenófobos. Estão, ok? É uma teoria baseada em mitos nazis e depois neonazis. A verdade é só uma. A União Europeia, no seu conjunto, tem vindo a ser substituída demograficamente por filhos de imigrantes. E esse é um problema que a Europa tem que enfrentar. Mas há bocado disse que não se pode falar necessariamente de substituição. O próprio programa político do partido defendia que as políticas migratórias e de atribuição da nacionalidade a estrangeiros comportam riscos para a sobrevivência dos portugueses enquanto povo com identidade própria, assim como para a sua prosperidade e segurança coletivos. Sabes o que é curioso? É que sabem quando é que a segurança interna de um país é posta em causa? Sabem? Não é necessariamente com o fenómeno migratório. É quando depois supremacistas brancos se lembram de ir atirar em mesquitas precisamente por causa das teorias da conspiração que são espalhadas. Aí é que está o problema. Vão ver quantos ataques classificados como terroristas nos Estados Unidos não foram praticados por supremacistas brancos, em contraposição com aqueles que foram praticados por pessoas identificadas com a Al-Qaeda ou com o Estado Islâmico, ou etc. Vão ver. A sério, vão ver. Um relatório da organização não-governamental norte-americana Global Project Against Hate and Extremism, isto é as AFTAs. Estou com uma afta na língua, estou com dificuldade em falar inglês. Portanto, Projeto Global contra o Ódio e o Extremismo, divulgado em junho passado, que identificava os grupos de ódio de extrema-direita a atuar em Portugal, apontava como o Chega tem trabalhado para envenenar o discurso nacional com uma retórica racista, anti-LGBTQ+, anti-imigração e anti-cigana, transformando-se numa espécie de casa comum para identitários, conspiracionistas, supremacistas brancos, nostálgicos de Salazar, nacionalistas cristãos e outros extremistas de direita que apoiam o autoritarismo. E deixava o alerta: a rápida ascensão e influência do Chega é um aviso de que nenhum país é verdadeiramente imune a forças exclusivistas, demagógicas e que até mesmo minúsculos partidos de extrema-direita podem expandir rapidamente a sua base de apoio. E o André Ventura tem frequentemente este problema de dizer que não disse uma coisa que efetivamente disse. E depois vocês dizem: mas o Chega não é a favor de Salazar. E o André Ventura já disse que Salazar nos deixou muito mal e não sei o que em entrevistas. É verdade. Numa entrevista a sábado, se não estou em erro, ele disse isso. Eu sei porque eu estudei o André Ventura. A minha dissertação de mestrado é sobre a retórica de André Ventura e do Chega nas redes sociais, particularmente no Facebook. Eu sei disso. Agora, o Chega é um tapete com muitos retalhos, muitas matizes. Tem gente que identificava-se até mais com o PNR, tem gente que se identifica com Salazar. Eu diria até que o André Ventura, dentro do Chega, é um moderado. Eu não sei se vocês sabem, mas no início da fundação do Chega, houve muito choque entre figuras que vieram do PSD e figuras que vinham da extrema-direita. Aquela cisão que houve, por exemplo, com o primeiro ideólogo do Chega, o Jorge Castela, está bem documentada num livro de um senhor chamado Ricardo Marchi. E o Ricardo Marchi, eu tenho alguns problemas com algumas conceptualizações dele e tal, mas em termos do trabalho de identificação da história do partido,
Pá, tenho de dizer que foi muito competente. Se bem que ele parece-me assim um bocadinho simpático ao Chega, mas isso é outra história. O trabalho académico está muito bem feito. Está muito bem feito. E curiosamente o André Ventura tem este hábito de dizer: eu não sou contra ciganos, eu sou contra pessoas que não gostam de trabalhar no geral. Mas saibam que eu estudei o Chega. Estudei André Ventura. E eu tenho publicações. Tenho acesso a publicações. Fiz tabelas com publicações porque fiz análises a publicações com o intuito de identificar populismo. Sabem, meus amigos? E eu posso-vos mostrar umas coisas. O grande problema do André Ventura e do Chega é que há pessoas que os investigam. Pessoas como eu, por exemplo. E no âmbito da minha dissertação de mestrado, que eu vos vou mostrar agora, eu posso-vos mostrar uma coisa muito gira. E aqui está. A minha dissertação de mestrado é esta aqui. Vox Populi no Facebook, uma análise da comunicação política de André Ventura e do Chega em período de campanha eleitoral. Eu analisei a campanha para as legislativas de 2019 no Facebook, a campanha para as presidenciais de 2021 no Facebook também e a campanha para as legislativas de 2022 no Facebook. Eu não tiro coisas do cu, meus amigos. Não tiro. E acho que o link que eu vos quero mostrar da minha tabela está na página pai 69. Publicações de André Ventura que estão num Google Sheet disponível para toda a gente ver. André Ventura, nesta publicação, a 21 de janeiro de 2021, em plena campanha presidencial, quando houve muitos protestos contra ele, inclusive em Leiria e em Coimbra, vai dizer o seguinte: mais protestos em Leiria, sobretudo de pessoas de etnia cigana, significam que estamos no caminho certo. Há ou não há uma exclusão específica de pessoas da etnia cigana? Há ou não há? É que ele pode dizer que não disse, ou que não tinha essa intenção. A questão é que está dito e documentado por pessoas como eu. Eu posso deixar-vos aqui o link da minha dissertação. Vou já fazer isso. Que é para vocês consultarem e verem essas coisas. Porque é importante. Porque é importante. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos.